Olá, alguém ao vivo? Ainda não? Convidar a Ju. Olá, Ju, tô te convidando aí, ver se você consegue. Vamos esperar entrar mais pessoas. Tatiana já entrou, obrigada. Minha prima representando a família. Juju já entrou. Você consegue entrar na live? Deixa eu tentar te convidar de novo. Sim, Letícia entrou, muito obrigada. Deixa eu ver, Ju. Saudades também, prima. Oi, Bibi. Ué. Ju, eu te aceitei aqui. Ver se você conseguiu entrar. A gente já vai começar, gente. Ah, agora sim. Boa E tarde. boa tarde. Vamos esperar uns minutinhos. Já tem gente aí. Família, amigos, seguidora. Tô vendo seu super look. Eu tô mantendo o espírito porque eu sou dessas. Seja bem-vinda, Valquíria, que acabou de entrar. Então, vamos esperar uns 2 minutinhos e aí a gente começa, pode ser? Sim. Pode ir. Jamile. Vamos lá. Tô ajeitando a câmera aqui, mas pronto. Acho que tá bom. Acho que é porque eu não tô conseguindo ver Aqui. os comentários. Oi? Não tô conseguindo ver os comentários, mas Ah, depois eu me agito. esperar um minutinho. Sai alguém, entra alguém. Seja bem-vinda. Vamos começando, então? Tá. Sim. Pronto. Então, o objetivo é o lançamento do livro. Finalmente ele nasceu, né? Então, pedi a super ajuda da Juliana, que já tem alguma experiência com lançamentos de livros, eventos, lives, etc. É a minha primeira live, então já peço desculpas por qualquer coisa. E pronto, vamos começar, né? Bom, meu nome é Líria, a maioria que tá na live já me conhece. E saudade também, Emília. E esse livro demorou um pouquinho para nascer, eu já falo dele há algum tempo, já queria ter ele há algum tempo, e eu já o escrevi e formatei há algum tempo. Então ele só nasceu agora com 2 anos de atraso, como todas as minhas postagens. E foi feito com o maior carinho, né? Pensando em quem ia ler, não pensando em mim. E pronto. E no que eu gostaria de ter lido quando eu fiquei solteira naquela ocasião, né? Então, o mais importante acho que foi isso. Hoje eu dou mentoria também, pelo mesmo motivo, porque eu gostaria de ter ouvido algumas coisas no passado e ninguém me disse. Então, esse livro vem com a mesma proposta, de trazer o que eu gostaria de ter ouvido lá no início, né, da minha solteirice, até hoje, o que faria diferença na minha vida. Então, é muito sobre isso. Ele é sobre mim, sobre o que eu penso, sobre as discussões que eu tive e algumas coisas que vivi e que aprendi muito. Então, ele tá cheio de coisas não acadêmicas, mas pronto, de vida, né? Foram 9 anos de solteira, então é mais que uma faculdade. Dá pra. Tem bastante conteúdo de pesquisa para poder escrever o livro, né? Então, basicamente isso. O livro é esse aqui. Ele se chama Tô Solteira e Agora, que é justamente o que eu pensei na época, né? Eu tenho meu nome aqui e vai dizer que é um guia bem prático para solteiras, né? Mas, mais do que isso, a proposta do livro é trazer umas discussões sociais, uma discussão sobre a mulher, não só sobre a mulher solteira, mas como a mulher na sociedade, né? Porque a gente ainda tem esse problema
problema com a mulher ser solteira, porque isso é um problema maior ainda, dependendo da sua idade, perto dos 30 anos. Então, a proposta aqui é dar uma discutida geral, né? Lógico que o início dele, o primeiro capítulo, ele vai dizer sobre o que ele vem tratar, vai trazer algumas histórias que eu já vi durante esse tempo de solteira, umas minhas, outras não, com outros nomes e tudo, não vai dar para saber quem é, eu espero. Traz uma proposta de como ser feliz na condição de solteira, né? Traz alguns mandamentos para a solteirice. Ele vai trazer no capítulo 4, que é o capítulo para mim que é mais gostoso de ter escrito, os mandamentos da solteirice, né? Quais são os 10 mandamentos que uma mulher solteira deve seguir para que ela escape, assim, muito bem nessa situação. E pronto, ela vai passar algumas coisas que tá fora do nosso controle, mas esses mandamentos, assim, para mim foram fundamentais e eu queria compartilhar, né? Depois a gente tem umas dicas de como não se perder de novo, estando no relacionamento ou não. Então, esse capítulo 5 em diante já não diz respeito a solteiras, diz respeito à mulher como um todo. Então, como é que você faz para não se perder estando solteira, casada, mãe, na sua profissão, onde for? Então, os meus pensamentos de como eu faço para ser eu mesma todos os dias, apesar do tempo estar passando e as coisas estarem acontecendo. E também traz o capítulo 6 dizendo, tá, beleza, agora eu não sou mais solteira, eu achei um carinha, ó, eu vou casar, eu vou namorar, o que for. E aí tem algumas dicas do que eu tô aprendendo ainda, porque eu tô casada há 4 anos, já tem bastante pronto, mas não 9, como eu fui solteira, então eu tenho mais experiência como solteira que como casada. Então a ideia do capítulo 6 é falar um pouquinho do que eu já aprendi, do que eu já vi, do que eu vi dos outros relacionamentos, e que eu acho que são super importantes, que mantenham o meu casamento em dia, né? O meu relacionamento super, super estável e super do jeito que eu curto, que eu gosto, né? Que eu acho que é sempre sobre a gente, não sobre a sociedade ou sobre outro. É sempre sobre o que a Juliana gosta, o que a Líria gosta, o que a Jamile gosta, o que cada uma de nós curte para ser feliz, né? Para poder estar bem consigo mesma. Então, a proposta do livro ela é falar sim com as solteiras, e talvez as casadas vão rir um pouquinho dessa parte. E também falar com a galera que tá casada, que tem filho, que pronto. Enfim, falar com as mulheres em geral. Independente de qual a idade, eu acho que nós temos muitas interseções. A gente, às vezes, pensa muita coisa igual e acho que falta muita discussão sobre alguns conceitos que a gente tem, que não sabe de onde vieram, né? Alguns conceitos muito antigos da mulher ter que se casar sempre, ter que ter filho sempre. Existem algumas famílias que ainda tem a questão do filho ter que ser homem primeiro, então são umas coisas bem antigas, são coisas do tempo da Bíblia, eu diria, do tempo do Abraão, e a gente mantém agora no século XXI, e acho que é muito complicado que a gente não discuta sobre isso, não veja isso, não reaja, não apoie umas às outras para sair dessa situação, né? Então é muito sobre isso. Eu deixar a Ju se apresentar, porque pronto, eu chamei ela para entrar nessa furada aqui hoje comigo. E ela é escritora, ela é maravilhosa, ela é minha amiga há mais de 20 anos. Ela pegou todas as minhas fases, então acho que ela foi a melhor representante para esse lançamento, né? Então fala aí, Ju, pra gente. Boa tarde, gente. Como a Líria já me apresentou, eu sou Juliana Prata. Estou aqui muito feliz, né, prestigiando a Líria nesse momento de lançamento do livro dela. Não é o primeiro livro, não é mesmo, Líria? Você já lançou um livro? Agora, eu quero pontas e circunstâncias. A Líria, conta pra gente o que você faz, como é que foi o seu primeiro livro, onde é que você lançou o seu primeiro livro. Eu quero pontas e circunstâncias. Muita gente aqui te conhece. Mas, como eu estou na conta do seu vida acadêmica, eventualmente uma pessoa pode entrar aqui de paraquedas e falar: tá, achei legal a proposta, estou solteira e agora, bacana. Mas quem é a Líria Silva? A Líria Silva, quem é a Líria Silva? Líria Silva, né? A Líria Daniele, como você já gosta, né? A Líria, quem é a Líria, né? A Líria é engenheira mecânica, é formada em engenharia, digamos assim, não sou engenheira, né? Eu estou engenheira. Então, eu sou engenheira mecânica formada, trabalho na área de óleo e gás, que é uma área que existem muitas discussões sobre a real importância sobre isso. Atualmente moro na França, morei em Portugal por quase 3 anos, morei no Brasil a vida inteira e estou na França há 2 anos. Curtindo, aprendendo e rediscutindo também alguns conceitos, né? Que é uma coisa que hoje em dia eu escrevo muito e que pode ser um tema para o futuro, né? Então, ano passado, o que gerou esse livro desse ano é que ano passado eu tive a oportunidade de participar com outras meninas
porque eu faço mentoria para mulheres no Brasil, mentoria online, na Alumna, que é uma instituição maravilhosa, uma mentoria voluntária. E eu oriento meninas que estão entrando na carreira, né? Em geral, engenheiras, mas às vezes não. Então, essa mentoria me gerou resultados incríveis, né? E o primeiro foi o convite de participar de um livro de mentoria para mulheres. Então, esse livro foi lançado ano passado, em outubro, aqui no Louvre, no Carroça do Louvre, foi lindo. E foi uma participação, né? O livro não era totalmente meu, era um conjunto com todas as meninas mentoras. Eu tive a oportunidade de conhecê-las pessoalmente, porque como eu estou na França, a maioria está no Brasil, então elas vieram aqui. Então foi um dia incrível, super especial, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente pessoas que eu falava e também discutir algumas coisas e tal. Então foi muito gostoso pegar o livro, ver o meu nome lá, ver minha fotinha, ter participado, ter preparado, ter escrito. E aí eu fiquei pensando, cara, eu já tenho um todo meu, e por que não, né? Por que eu não vou lançar, né? Então, a primeira coisa que as pessoas vão ter que saber sobre mim, quem não me conhece, é que eu estou muito envergonhada. Então, eu sou extremamente tímida, com pessoas desconhecidas, né? Quando eu conheço, eu não calo mais a boca. Mas antes de começar a falar, eu tenho um processo. E esse meu processo é que me impedia de me expor e lançar esse livro, porque esse livro é um pedaço de mim, é um pouquinho do que eu penso, é o meu coração, é o meu filho. E eu ficava muito pensando de como seria o feedback de pessoas que não me conhecem com relação a isso. E eu perdi esse medo ano passado, com esse primeiro livro, e que também foi muito interessante, foi muito gostoso fazer parte do processo. Então, eu criei coragem, corri atrás de uma editora, de toda a formatação, de todas as burocracias, e pronto, nasceu, tá aqui meu filho. Eu escolhi essa cor, porque eu adoro essa cor. E aí depois eu pensei, gente, isso não é uma cor de livro, mas pronto. Esse livro tá mesmo a minha cara, a cor, as letrinhas, tudo, fui eu que escolhi. E foi com muito carinho. Foi pensando como eu gostaria de receber isso. E foi um presente, assim, para todo mundo que eu conheço. E eu espero que vocês gostem, deem feedback, que pronto, mesmo que não seja bom. Mas, assim, de coração, mesmo sendo engenheira, pronto, voltando na história, né, onde eu conheci Juju, eu fiz formação de professores, eu dei aula há um tempo, eu dei aula para vestibular comunitário, eu sempre fiz serviço voluntário com crianças e pessoas, então a minha veia para trabalhar com pessoas, para lidar com pessoas é muito grande, e isso acaba se encaixando também dentro da engenharia, por mais surpresa que eu tenha ficado na ocasião. Então, eu trabalho como engenheira, mas esse meu lado de humanas, de ajudar, de ter empatia, de conversar, de querer saber, de querer discutir, é muito forte. Então, esse livro nasce desse meu outro lado, que não faz parte da minha profissão, mas faz parte de mim, né? De toda a minha vida, digamos assim. Ai, Alíria, que bacana. E essa, né, te conheço há mais de 20 anos, vamos ficar quieta aí, mas esse seu caminho como mentora não começa na empresa que você está ali organizando as pessoas e ajudando mulheres em início de carreira, das engenharias ou de outras carreiras, né, das exatas em geral. Seu processo de mentoria com mulheres é, como você disse, antigo. Você, inclusive, adota as pessoas. De vez em quando a Lira aparece com uma amiga nova e a gente olha, a gente que é do grupo das amigas velhas, a gente olha e fala, quem é essa? Meu Deus, a Lira adotou outra. Então você tem essa veia, essa pegada da mentoria de mulheres. Então, assim, pensando nas intersecções que você falou de raça, de classe, de gênero, principalmente de gênero, pensando você originalmente de São João de Meriti, então agora trabalha na França, então tem todo um deslocamento territorial, um deslocamento intelectual, que você sempre se preocupou com quem você conheceu ao longo da jornada e quem você vai conhecendo ao longo do tempo. Então isso é muito bacana, porque a sua experiência de 9 anos como solteira não se encerrou na sua experiência, ela passa para frente. Mas eu queria saber desse título, Alíria, o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? O título do livro veio primeiro ou a proposta do livro veio? Porque o título é muito legal, né? Então. Não, o título veio depois. Eu já tinha tudo escrito, e aí depois eu reorganizei em capítulos como eu gostaria de ler, né? Eu coloquei assim, se eu fosse uma leitura, como é que eu queria essa organização? Então, é por isso que eu organizei ele em começo de histórias, depois o desenvolvimento dessa história, depois os mandamentos, e depois umas dicas, e depois
o para todo mundo, né? E também coloquei um pouquinho de mim no livro para que as pessoas saibam, pronto, quem sou eu, um pouquinho. Então, sim, o livro veio primeiro. Quando eu acabei ele, eu pensei, cara, como é que eu vou dizer para as pessoas de onde surgiu isso? E, na verdade, essa frase descreve totalmente como eu me senti, né? Porque eu tava namorando, eu tava noiva, e aí, por N motivos que não serão discutidos aqui, esse relacionamento terminou. E aí, quando o relacionamento termina, é quase que um luto. É como qualquer relacionamento, eu acho, independente de amizade, ou com a família, ou mesmo um luto quando você perde alguém. Quando termina alguma coisa que durou muito tempo, você tem uma dor do luto, você tem que se reconstruir, você tem que se achar nesse caminho. E aí, agora, né? Qual vai ser? Como é que eu vou fazer agora? E eu acho que é o que bloqueia todo mundo. Quando você tem um fim de relacionamento, independente de quem decidiu sobre isso ou como foi, você tem essa perda brusca, que é ficar perdida. Você fala, cara, o que eu vou fazer? E agora? Então, a questão foi muito essa, né? Eu tô solteira, e agora? Qual vai ser? Como é que eu faço daqui para frente? Como é que eu vou lidar com essa situação? Como é que é isso, né? Porque é muito, muito engraçado como que eu coloco muito no livro também a discussão da mulher, porque as mulheres o que em geral, né? Não vou generalizar tudo, mas o que em geral você vai ouvir quando você tá solteira ou pensa em ficar solteira, seu relacionamento não está bom, e você fala, olha, eu acho que não tá bom e tal. O que você vai ouvir da grande maioria não faça isso, fica com quem você tá muito difícil, tá muito difícil. Homem nenhum presta, homem não presta, homem não presta. E é muito complicado se você tá num relacionamento ruim. E aí todo mundo diz que homem não presta, qual ruim você vai escolher? Né? Então, porque é uma escolha, né? É uma escolha estar num relacionamento não muito bom, que não te atenda, e é uma escolha estar também solteira, sozinha, né? Porque você não tá sozinha de amigos, nem no planeta, mas você está sozinha do relacionamento. Então, além disso, além dessa questão de você ter que lidar com você, do fiquei perdida, putz, né? O que eu vou fazer sábado? Porque eu estava acostumada a ter um namorado ou alguém. Além de você ter que se achar, aí tem o outro problema, a sociedade, né? A sociedade vem, querendo ou não querendo, com palavras ou sem palavras, e ela vai dizer para você, olha, você tem que se apressar, porque as mulheres precisam ter filhos, e para filho tem data, né? Tem idade. E isso também é uma questão, né? Será que todo mundo tem que ter filhos? Será que todo mundo tem que se casar? Será mesmo que é isso? Não tem nenhuma vírgula no processo? Será que nós, mulheres, somos obrigadas a uma série de coisas e os homens não? Mas não vou entrar na discussão dos homens, eles têm os programas deles e pronto. Eu não sou homem, mas olhando a gente mesmo com o nosso próprio espelho, cara, você quer isso mesmo? É isso que você quer? E quando você decide não querer alguma coisa que a sociedade quer, aí você tem um problema. Porque você tem que se explicar todos os dias para sua família, para suas amigas, para a sociedade em geral. Você tem que se explicar. Então, isso pode ser mais pesado ou não, depende da família e dos seus amigos, mas sim, não tem como escapar. Você ou vai ter que brigar ou ignorar, mas não vai ser natural, sabe? E isso para mim é muito estranho no século XXI, que a gente tenha que se explicar por tomar decisões. Então, isso me parece, eu posso estar errada, que é uma coisa para a mulher. Essa cobrança toda nossa, né? Então, um homem solteiro com 30, ele está se divertindo. Uma mulher solteira com 30, ela precisa ter urgência para se casar. Senão ninguém vai querer. Então, ninguém vai querer quem? Será que eu também quero essa pessoa? Então, eu acho que a minha solteirice entrou nessa questão de por quê? Né? Por que a gente é cobrada, por que a gente se cobra, por que a gente deixa isso acontecer e por que uma mulher ainda cobra a outra, que para mim, me parece muito pior. Porque uma coisa é a família ficar preocupada, alguém antigo, pronto, a sociedade, os homens, mas e as amigas, né? Por que tem essa coisa de vou te apresentar para alguém? Tem uma questão de ter que te tirar dessa situação a qualquer custo, como se você fosse, não sei, uma coisa estranha por ali. E, e isso é bizarro, porque se você lidou com isso com você, ter que lidar com os outros, é muita coisa. Então, esse livro é um helpzinho para dizer, olha, galera, dá para lidar com
pessoal. Não é fácil, nem é simples, mas dá, é super possível, assim. Eu tive um bom tempo de solteira, fiquei 9 anos solteira. Ouvi muitas vezes a frase que muitas solteiras devem ouvir: ah, você tá solteira porque você quer, né? Isso é muito questionável, porque sim, era porque eu queria, digamos assim, mas porque eu queria, porque ninguém mexeu comigo o suficiente para que eu dedicasse a ter um relacionamento. Então, queria, como assim? Queria, tem um monte de gente legal, você está apaixonada por todo mundo e aí você não quer ninguém? Pode ter esses casos, né? E deve ter. Mas o normal ninguém que está ali disponível atende às suas expectativas e tudo bem. Você não é obrigado a escolher porque tem alguém ali, né? Como se a sociedade coloca como se os homens pudessem te escolher e você tivesse que ser escolhida. E para mim isso soa muito estranho. No mundo em que a gente trabalha fora, em que a gente faz N coisas, passa por um monte de situações, e no meu trabalho, por exemplo, eu sou engenheira, então eu sou mecânica, para piorar. Então, a massa masculina é muito maior, então eu já tenho que provar muitas coisas no meu trabalho. E ainda na vida eu vou ter que provar também. Eu vou ter que ser escolhida, eu vou ter que ter filhos, eu vou ter que. Muitas coisas. E, e a questão desse livro é questionar ter que. Você tem que o quê, né? Quem decidiu isso? Quando decidiram isso? Né? Quando nós fomos incluídas nessa discussão? E para mim a resposta é nunca. Então, alguém algum dia decidiu que as coisas tinham que ser assim, ou alguém, ou o contexto social, e coloca a mulher numa situação que às vezes ela não gosta, mas ela aceita, porque é o que tem. E porque é tão difícil brigar com todo mundo que é melhor você ficar na sua, né? Digamos assim. Então, o meu livro é um convite para dizer, galera, não fica na de vocês. Vamos falar sobre isso, vamos discutir, vamos ver qual é a questão aqui, de verdade. É você tá solteira ou todo o contexto que isso traz, que essa palavra traz, né? Estar solteiro. O que que significa para você e para a sociedade? É a mesma coisa? Talvez não, talvez sim. Então, é mesmo um convite de discussão, da galera parar e ver. Isso é grave para mim ou isso é grave para os outros, né? Então, é muito sobre isso. É muito sobre todas as coisas que eu penso. Eu tentei resumir e colocar o mais politicamente correto possível. Então, esse livro traz essa proposta. A ideia é discutir mais sobre isso no futuro, mas nesse momento a apresentação é muito leve, só para trazer alguma coisa para a gente pensar. Eu amei. Amei quando você coloca essa expressão do tente. A gente vive dentro de um modo de produção capitalista, dentro de um sistema de patriarcado, dentro de um sistema tão opressor que o tem que vira o você tem que isso, você tem que aquilo e cada vez mais, né? Cada vez fazer mais com menos, cada vez mais aceitar determinados abusos para não ficar sozinha. Então, assim, uma bola de neve. Esse assunto é uma bola de neve. Então, fazer um livro que se transforma num convite à conversa, eu acho que é sempre uma coisa disruptiva, sempre abre uma porta, porque a conversa dá um pontapé inicial para as mulheres falarem sobre si, falarem sobre suas experiências, suas percepções, mas eu gostaria de ler a sua sinopse. Eu amei a sinopse. Achei ela muito bem escrita, muito bacana. Então, depois a Lira vai contar para a gente como é que a gente pode adquirir esse livro, como é que a gente pode adquirir ele nesse momento no formato online, no momento posterior nas livrarias, mas queria dar essa lidinha porque é lindo. Está escrito assim: estou solteira e agora? Um guia prático para novas e antigas solteiras. Fiquei pensando e acho que eu nunca fui solteira, acho que só quando eu era criança mesmo. Mas está escrito assim: não entendo os homens. O que é de errado comigo? Por que só atrai encosto? É ótimo. Desisto, não tenho mais energia para conhecer ninguém. Gente, eu não estou tendo energia nem para amigos novos, gente. Eles sempre somem. Se você já disse ou pensou alguma vez em uma dessas frases ou algo similar, este livro contém a resposta para as suas questões, ou ao menos uma luz e as ferramentas que você nem sabia que precisava para sair dessa.
Ele foi escrito após o fim de um longo relacionamento que parecia perfeito. A Líria já contou pra gente aqui. Primeiro namorado, noivado e pouco antes do casamento chegou ao fim. Isso trouxe muitas questões para refletir e algum tempo extra para me reinventar, uma vez que após tantos anos sendo nós, acordar um dia e ser só eu foi no mínimo estranho e até um pouco assustador. Ao escrever cada questão e sentimento para entendê-los, aprender com cada erro e também com os acertos e observar os relacionamentos à minha volta, uma versão totalmente nova de mim mesma foi sendo construída. Um novo ângulo que hoje amo e que me preparou para qualquer relacionamento, desde um felizes para sempre ou não foi ainda dessa vez, mas principalmente que não permita que eu me perca da minha própria ótica nunca mais. Espero que embarquemos nessa aventura juntas e que no final dessa jornada, no fim dessa jornada, que pretende ser rápida e marcar seus pensamentos, você possa ter uma solteirice muito mais feliz e completa. Eu achei essa sinopse linda. Primeiro, parabéns. Parabéns por essa sinopse. E esse tom, Alíria, esse tom não é um tom de pregação. Você não quer num tom proselitista falar, você tem que ser assim, como solteira, né? Ele tenta também desconstruir estereótipos sobre a solteirice, Alíria? Sim, sim. A minha ideia é meio que desmistificar isso, porque parece que, não sei, porque ser casada parece bonito, né? E ser solteira até certa idade depende. Também está muito associada a sem vergonhice, alguma coisa assim, né? Tem gente que viu o título do livro e falou, estou solteira agora. Não, 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 nada disso. Não é nada disso. Então, a proposta é desconstruir um pouco esse conceito de solteiro ou não. E olhar para a mulher como ela é. Porque a gente não é casada, a gente não é solteira, a gente não é viúva, a gente não é separada, a gente é a gente, né? Eu sou a Líria, você é a Juliana. Nós somos pessoas completas. Nós estamos, não completas, né? Mas buscando a completude, a gente está em fase de transformação, em construção do eu. Então, é muito importante que o tempo como solteira seja visto também como um tempo extra para reflexão, né? Então, o Robson colocou aqui, né, que passou 10 anos sozinho e deu para se reinventar. Então, é muito sobre isso, sabe? Que bom, Robson, porque você é homem, então eu quero ter muita essa discussão com homens, porque eu conheço muitas mulheres e tenho uns amigos homens, mas a gente não discute sobre isso. Então, eu não sei se isso é tão aplicável para os homens, talvez sim, mas é muito importante que o estado que você está solteira, na verdade, ele te dá um tempo extra, tá? Porque a Juliana é casada, tem filho, eu sou casada. Então, a gente fica com menos tempo, né? De ficar sozinho consigo mesma. Você consegue, mas sem criar esse momento. A solteira não. Ela pode escolher sair, ela pode escolher estar com uma galera, mas ela pode ficar na dela. E aí, esse tempo é um tempo de reconstrução, tá? É um tempo de discutir com você mesma, igual doida, você falar, poxa, mas eu penso mesmo isso? Não, eu não penso. Eu quero mesmo isso? Eu não quero. Eu quero sair hoje? Não, não tô afim. Então, o que eu tô procurando? Não, hoje eu não tô procurando nada, eu tô cansada. Então, é muito bom você parar, se olhar no espelho, ver qual cabelo você gosta, qual roupa você gosta. Porque num relacionamento, nós somos nós, e faz sentido também, né? Tem que ter o respeito do outro, tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele cria uma terceira pessoa. Ele não deixa que você e o outro seja o outro, né? Ele cria um terceiro eu, que não quer dizer que você precisa se perder, mas você precisa ter alguns ajustes, né? Não dá para fazer tudo que você quer e tudo que o outro quer. Tem que ter um nós, né? Tem que ter um equilíbriozinho, e precisa ser um equilíbrio combinado e gostoso, mas é um equilíbrio. Então, a solteirice, para mim, a Líria e a opinião, é a única fase da vida em que, de fato, você pode ser totalmente você e refletir com você e, e olhar só pro seu umbigo de boinha, porque tá tudo bem, entendeu? Quando a gente tem alguém, a gente precisa fazer o equilíbrio, porque a gente vai querer o equilíbrio também do outro lado. Então, é muito importante saber que existem diferenças e se você está solteira, aproveite esse tempo extra para se reinventar, para se ver, para viajar, para passear, para fazer o que você quiser, inclusive nada. Então, é muito sobre
parar e pensar, cara, o que que eu ganhei aqui quando eu perdi o relacionamento? Eu perdi uma coisa, mas o que eu ganhei? Eu ganhei um tempo extra. Eu ganhei um espaço que assim que eu conheci alguém, é o que eu falo muito para as meninas, é que eu cheguei e já adotei umas meninas que eu amo, que trabalham comigo, e são solteiras, e também me incentivaram com esse livro, porque eu fico falando para elas as mesmas coisas. E aí eu falei, gente, é aplicável no Brasil e é aplicável na França, que coisa mais engraçada. Então, os seres humanos são seres humanos, não importa onde eles morem. Então, é muito, muito interessante que algumas coisas que no Brasil acontece, aqui acontece, em Portugal também acontecia. Então, é muito engraçado que as pessoas vão me contando e eu digo, olha, eu já falei isso 20 vezes no Brasil para alguém e para mim e deu super certo. Então, é muito sobre isso, é muito sobre você se encontrar, aproveitar seu tempo. Pronto, aproveitar o que dá, né? Eu acho que cada fase tem uma perda e um ganho, e a fase de solteira tem esse ganho, que é para todo mundo, é ganho de tempo. E isso não pode ser visto como uma coisa ruim, sabe? Na verdade, é um acelerador para seu autoconhecimento, né? Quando você pode gastar esse tempo com você. É muito recompensador, eu acho. Então, é justamente o que eu escrevi na sinopse. Eu entrei nessa de um jeito, eu saí de um jeito que eu nunca podia imaginar. Foi bem bom. Foi bem legal. Até me prepara para hoje. Hoje eu tô casada. Eu acho que o fato de eu ter tido esse tempo todo comigo, de me conhecer, de rediscutir, de repensar, me prepara também para ter um bom relacionamento no futuro. Porque eu sei eu sei quem eu sou, é muito forte, né? Mas eu tô muito próxima de saber quem eu sou. Eu andei bastante nesse caminho do autoconhecimento. Então, hoje eu acho que eu sou uma companhia bem melhor do que eu seria antes, né? Porque eu gostando muito de mim também tem isso, né? Quando você gosta muito de você, você consegue gostar do outro, né? Quando você gosta de você, você atrai quem gosta de você. Então, e a gente só gosta, só ama o que a gente conhece. Então, é preciso se conhecer para se amar, para aí sim atrair alguém que te ame, porque a pessoa é muito sobre isso, né? A pessoa se atrai pelo que você vende. E você não consegue vender uma coisa que não tenha. Então, é importante isso. É importante você parar, refletir, se ajeitar. E também, o que eu vou falar no livro, é definir bem, primeiro, se você está procurando alguém ou não. E é uma escolha. E outra, o que que você está procurando, né? A gente não está aqui para ser escolhida. A gente precisa escolher. Só que para escolher, você precisa ter clareza no que são realmente necessidades ou escolhas, né? Você vai comprar um carro, você precisa saber qual tipo de carro, qual a cor, qual o banco e quanto você tem para gastar. Então, a vida é assim também, né? Você vai procurar alguém, você precisa procurar alguém que tem a ver com você, mas tem alguns defeitos, tem umas qualidades, tem, né? É um ajuste. Então, se você não sabe o que está procurando ou o que você está aceitando, qualquer coisa serve. E esse qualquer coisa é muito, muito perigoso. Acho que porque a gente está falando da nossa vida, né? Então, qualquer coisa não serve. Definitivamente não serve. E sobre o processo de escrita do livro, Alíria, o que foi mais legal? Qual capítulo foi mais interessante, que você se envolveu mais, escreveu mais rápido, teve mais velocidade? Ou um capítulo que você sofreu e teve algum assim, processo interno para poder produzir? Teve isso ou não? Ou foi no fluxo? Teve. Os mandamentos da solteirice são a parte que eu mais gosto. Eu acho que é muito legal. Eu queria muito ter tido isso quando eu fiquei solteira. Então, é muito sobre meninas, abram o livro e quando tiver acontecendo um negócio, vai lá dar uma olhada nos mandamentos. Porque, para mim, né, não tem erro. Se você segue esses mandamentos que estão no livro, não tem erro. Não estou garantindo que alguém vai conhecer alguém em 5 minutos, mas estou garantindo que a felicidade é certa sendo solteira se você segue esses mandamentos. É muito simples e muito fácil, e eu acho que todo mundo sabe, só que quando a gente acabou de se separar com alguém, ou quando alguém sumiu, quando você tá triste, você esquece. E eu acho que se toda vez que você estiver triste, você abrir os mandamentos, vai ficar tudo bem, sabe? É, é bem legal, assim. Então, eu escrevi muito feliz essa parte, e eu reli, e eu leio de novo, e eu fico rindo, e eu falo, cara, é sobre isso mesmo, é isso mesmo que tem que ser. E eu acho que faz muito sentido para todo mundo que eu conheço até hoje, né?
não conheço o mundo inteiro, mas todas as solteiras que eu conheço e, cara, é muito legal. E outros são as dicas para não se perder por aí. Eu acho que também foi bem gostoso de escrever, porque eu precisei me lembrar de tudo que me faz reencontrar a Líria de novo para colocar no papel. E não é tão simples você se reencontrar se você estiver no meio de uma grande bagunça na sua vida, né? Então, é importante você saber qual é o seu caminho de volta, né? Eu sou assim e nesse momento eu não estou assim porque eu perdi alguém, porque aconteceu alguma coisa, enfim. E é importante você saber como é que você volta para você mesma, né? Como é que você se recupera. Então, foi bem gostoso de escrever também essas dicas, e isso aí eu acho que serve para todo mundo, casadas, solteiras, homens, mulheres, todo mundo. Essas dicas são bem legais, são as dicas de, olha, toda vez que tu tiver meio, ai meu Deus, não sei o que fazer, vai lá, dá uma olhadinha. É pequenininho, é rapidinho de ler, mas eu acho que pode ser bem promissor, assim. Acho que ficou bem legal. Pronto, eu fiquei orgulhosa quando escrevi. Ai, que alegria, Líria, que bacana. E a Líria, como é que a gente pode comprar o livro? Conta aí. Então, o livro hoje só está disponível no e-book, então ele tem na Amazon para Kindle e tem no Book Brasil, em Portugal tem na Bertrand e mais uma outra. Então, assim, basicamente, se você jogar Tô Solteira e Agora Lírio ou Tô Solteira e Agora Livro no Google, vão aparecer alguns sites que você consegue comprar. Tem um site chinês, alemães, enfim. Tá conseguindo comprar em qualquer lugar. Ele tá bem baratinho na versão do e-book. Eu gostei disso, porque a intenção aqui é alcançar o máximo possível de pessoas para que a gente gere essa discussão. Então, ele tá bem barato, eu acho que vale a pena comprar e dar uma olhada. E ele dia 26, e aí dia 26 a gente marca um novo encontro para lançar mesmo o livro físico, né? Eu tenho o meu livro porque eu ganhei a cortesia da editora, então assim, me desculpe, a galera tá vendo o meu livro nas fotos e fala, eu quero, eu falei, ainda não tem. Pronto. Mas dia 26 vai estar disponível em todas as plataformas, principalmente na Amazon. Então, vão lá, comprem, confiram, comentem. Por favor, todo mundo que comprar, coloca as estrelinhas lá, 4, 5 estrelas, o quanto vocês quiserem. E coloca um comentário, mesmo que seja um pontinho, um coraçãozinho, um sorriso, uma palavra, ou um comentário grande. Isso é bem importante, eu descobri da editora que é muito importante para fazer com que eles façam mais livros e tal, e emitam, e imprimam. Então, se vocês que já compraram, né, se puderem ir lá colocar as estrelinhas e colocar um comentário, vai ser, assim, muito bom, muito bom. Vai fazer muita diferença. Vocês vão perder um tempinho, mas pronto, faz parte, né? Não é perder tempo, é prestigiar e dar um retorno, né? Porque hoje em dia, né, primeiro, a gente tem um círculo de influência, né? Primeiro seus amigos, as pessoas mais próximas vão conhecer o livro, e essas pessoas fazendo publicações com a avaliação do seu livro vai fazer com que o algoritmo jogue o livro para outras pessoas que também podem se beneficiar. Não é sobre comprar, é sobre se beneficiar de uma leitura interessante, de uma coisa que tem uma proposta. Não é um livro de autoajuda solto, é um livro que tem uma conversa, que é um convite, como você mesma falou, né, Lília? Sim, é um convite para a gente começar essa discussão, essa briga, essa questão, eu não sei como é o melhor, né? O pessoal está comentando aqui, deixa eu ver como é que eu vejo, pronto. Bárbara falou que você tem previsão de lançar em outros idiomas, isso vai depender do sucesso da obra, Bárbara. Se for tudo bem, sim, eu acho que vale a pena lançar em francês, já que eu moro aqui. E estou vendo que também é aplicável aqui, então pronto. A gente já tem uma aplicabilidade garantida. Mas no momento ele está sendo vendido em vários países em português, porque é uma linguagem cultural totalmente brasileira ainda. E eu preciso mesmo validar se isso é válido para qualquer lugar, né? Porque hoje essa vivência aqui na França tem sido maravilhosa por N sentidos, e eu principalmente porque eu tô aprendendo que o mundo é muito maior que o Rio de Janeiro e que as pessoas são maravilhosas e extremamente diferentes, e que o que a gente sabe sobre as culturas dos outros são estereótipos, né? Como o estereótipo da solteira. Então, a gente não sabe nada sobre os outros. O Brasil é grande demais. E como nós somos um continente, a não ser que você tenha um interesse direto em uma cultura específica, a gente não sabe muita coisa. Então, para mim, tem sido enriquecedor estar aqui, porque eu converso com gente de tudo que é canto e eu tenho aprendido
muito. E aí o meu medo hoje de lançar em vários idiomas é que isso desrespeite alguém ou alguma cultura, né? Alguma questão que seja colocada. É uma questão muito ativa no Brasil, mas eu não sei como isso se comporta, como se movimenta no mundo hoje. Então, talvez na França sim, porque eu já estou criando um conhecimento de como as coisas funcionam por aqui. Em Portugal também, porque somos um pouco parecidos. Mas outros países, outros idiomas, eu tenho ainda algum receio. Talvez tenha que colocar uns avisos, tipo, isso é aplicável ao Brasil, verifique se é aplicável à sua região também. Então pronto. Alíria, vamos para os encaminhamentos finais. Me conta como é que está o coração agora. Agora que esse filho saiu de você e agora que esse filho está no mundão. As pessoas quando comentam, quando marcam, como é que é, Alíria? Como é que você se sente? Então, você está bem no início, né? O livro efetivamente foi liberado na segunda-feira. Até agora o feedback tem sido bom. Eu estou achando uma graça porque todos meus amigos e todo mundo me deu parabéns e comentou e pronto. Tem sido maravilhoso. Tem tido outras pessoas de fora também que já estão acessando, já estão conseguindo ler. Então, assim, até agora tá tudo maravilhosamente perfeito. Estou em lua de mel com o meu filho livro. E, e eu espero que ele alcance mais e mais pessoas para que eu tenha outros feedbacks também, negativos ou positivos. Eu acho que a gente está aqui mesmo para discutir. Não tem regra, né? A vida é sempre assim, a gente não tem regra para nada, não tem certo, não tem errado. Tem limites, né, legais, mas não para pensamentos. A gente pode pensar e discutir vários assuntos sempre para crescer. Então, por enquanto, eu estou muito feliz, o feedback tem sido ótimo, tem alguma ansiedade de ver o que vai rolar. E aí o Robson perguntou assim, você vai dar palestras? Eu falo pra caramba, então sim, eu daria uma palestra fácil. Eu não sei se tem um grande interesse de todo mundo, mas por falta de falar não seria um problema, né? Mas pode ser um projeto futuro. Eu comecei a pensar em, de repente, ter alguma página, alguma coisa para discutir essas ideias com as pessoas, assim mesmo, né? Então, para o futuro, pronto. Dependendo de como vai ser a recepção desse conteúdo, eu acho que pode vir mais coisa por aí, sim. Maravilha, Líria. Eu quero dizer que eu estou muito agradecida por esse convite, de estar aqui conversando com você, fazendo perguntas, tendo a oportunidade de conhecer mais uma faceta da Líria, porque eu conheço algumas. Essa é a nossa. Bastante. No meu país, São João de Meriti, aí passa a moto, ok. Mas estou muito orgulhosa, muito agradecida por esse convite. Ouvir você falando sobre o livro, depois de acompanhar o seu percurso, é um olhar para trás, o olhar que quando a gente olha para o caminho de onde a gente veio, a gente conseguiu construir, acumular aprendizagem. E essa aprendizagem você transformou num modelo para outras pessoas, para construir. Ó, Cíntia também é de São João, também estou aqui no meu país, Cíntia. Ih, ela... Então, esse Cíntia. modelo de construção. Então, dizer que, assim, muito feliz mesmo desse momento. Então, eu sei também que aqui no Instagram e também no seu Instagram pessoal, a gente, através do link da bio, também consegue acessar. Então, as formas de comprar o seu livro são você jogando no Google. Outra coisa, você na Amazon, por exemplo, eu tenho preferência por comprar na Amazon, então eu já vou na barra da Amazon, eu comprei por lá, está o mesmo preço das outras plataformas, então você pode comprar e acessar imediatamente no seu Kindle ou no seu celular, como você quiser fazer a leitura. Você pode também, como eu já falei, digitar no Google, ou você pode ir na biografia, que é a página inicial, tanto desse Instagram aqui, quanto do Instagram pessoal da Líria, né, Líria? A gente fala link da bio é uma linha clicável que vai te direcionar até o site onde você pode comprar o Tô Solteira e Agora. A Líria, palavras finais dessa tarde maravilhosa de sábado, aí já tá à noite, porque a Líria, gente, ela está falando tão humilde, mas eu vou repetir 1000 vezes, ela está em Paris, tá? Em Paris. Em Paris. Que horas está em Paris, Líria? Putz, agora são 9h45, mas aqui o sol tá se pondo bem tarde, então agora que tá escurecendo. Você diria que são 6 e pouca, mas são quase 10 horas. A tempo que Pronto. a Líria ainda está no futuro, tá? Ok? Então, palavras finais, Líria, para essa tarde aqui, noite aí, tão, tão gostosa que a gente ouviu mais sobre o seu livro.
Primeiro eu quero agradecer a você porque aceitou o convite de falar comigo e pronto, eu sozinha eu não ia conseguir fazer uma coisa tão legal assim, você tem mais experiência e tal. E muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por todo mundo que entrou aqui, porque eu não sou muito conhecida, então são amigos, são pessoas também que eu não conheço ainda, então muito bem-vindos, muito feliz que vocês se dispuseram um pouquinho do tempo de vocês do sábado, né? Para escutar a gente falar um pouquinho. E espero ter chegado no coração de vocês, nem que seja um cadinho assim, e que vocês gostem do livro. Ele foi feito para vocês avaliarem, para vocês lerem, para vocês criticarem, para a gente, pronto, criar uma linha de discussão. Então, muito obrigada mesmo. Meu sentimento hoje é muito agradecida. Eu sei que é sábado, véspera de Dia das Mães e tudo, então, obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada por comprar o livro, por se interessarem por ele. E vamos que vamos, né? Vamos ver se a gente faz um podcast, alguma coisa, Juliana, o pessoal tá pedindo aí. Então, quem sabe, quem sabe. Ele pode Mas é sair isso. um monte de emprego. Não dá, não. Tá bom, mas é isso. Então, ficamos por aqui, né? Um beijinho, obrigada a todo mundo. E como a Ju disse, compre o livro, o link na bio e pronto. E qualquer coisa me chame pelo Instagram também, tô super disponível. Um beijão. Beijo, parabéns, Alíria. Obrigada pela Beijo. presença e pela participação de todos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijo, tchau.